Então, galera, assim, né, até vou limpar a garganta aqui, mas eu quero comentar agora um papo sério, tá? Papo sério que rolou aí nos últimos dias. Enfim, é bastante delicado e falar sobre esse tipo de assunto, mas eu acho que é necessário, tá? Porque sobre uma alegação justa, né, de produzir um debate teórico, a gente acaba cometendo autofagia entre comunistas na internet, né? Eu tô comentando essa situação, tá? Eu perguntei pro Ian se eu podia comentar, tá? Ele me autorizou, o pessoal da Soberana também me autorizou. Eu vou ter alguns cuidados, porque eu acho que o assunto é delicado mesmo, mas eu acho que a gente tem que pontuar algumas situações aí, tá? Eu acabei saindo do Twitter, não saindo, tá? Mas assim, eu não pretendo mais ficar dando pitacos aleatórios no Twitter em função também dessa discussão, tá? Porque evidentemente, o camarada Ian, além de ser meu amigo, de ser meu camarada de coletivo, é uma pessoa que eu tenho muito apreço e eu senti necessidade, tá? Em virtude do que estava acontecendo com ele, de me posicionar a respeito lá no Twitter. E o Twitter é a rede do ódio, tá? É a rede do ódio e eu percebi, né, mais uma vez, que tipo, eu não tenho emocional pro Twitter. Porque o Twitter capta muito um momento da gente. Se a gente está indignado e a gente posta alguma coisa ali no meio daquela indignação, você tem uma limitação de caracteres, você não consegue desenvolver um raciocínio e você está irritado e você acaba, às vezes, postando uma coisa que é para uma pessoa, mas você não quer entrar numa treta direto com aquela pessoa porque você não quer passar o dia tretando com aquela pessoa, você solta uma indireta. E aí aquilo não faz sentido se não for para aquela pessoa que você queria mandar aquela indireta. E aquilo acaba saindo mal, aquilo acaba soando mal. Eu vivia metendo meus pés pelas mãos, sempre pelos mesmos motivos. Pelo fato de eu ser muito passional, pelo fato de eu sentir uma necessidade de defender os meus camaradas. Quase sempre foi nesse sentido as minhas tretas. E eu decidi que agora eu não vou mais no Twitter. Eu vou usar o Twitter apenas para divulgar meus vídeos, divulgar minhas lives, compartilhar alguma coisa de alguém que eu quero ajudar, dar um like, etc. Não vou mais ficar dando pitaco no Twitter. E a gota d'água foi essa treta. Que treta é essa, caso você esteja perdido no rolê, tá bom? Assim, eu vou mostrar o vídeo que circulou, tá? O corte que eu achei, vamos dizer assim, mais. Enfim, eu não vou tecer comentários antes. Vamos primeiro ver esse corte, tá? Eu vou pedir aqui pra gente assistir. É um corte que circulou no Twitter e gerou, vamos dizer assim, todo esse bafafá. Esse aí é o camarada Ian, lá no podcast dos Estúdios Follow, lá no Critique. Existe bens de consumo. Porque a gente vive numa sociedade de alta fetichização da mercadoria. Né? Uhum. O que é fetichização para o Marx? Né? É quando você olha para um objeto e você enxerga coisas para além das suas características materiais. Por isso, Status. O Favela venceu. O status é um exemplo, mas o fetiche vem de feitiço. Que é como se aquilo tivesse propriedades mágicas. Então, eu dou um exemplo de fetiche clássico. O iPhone. O iPhone não é vendido pelo preço que é vendido por conta das suas características materiais, mas por conta das suas características metafísicas. Para características para além da sua qualidade material. E aí pode ser status, pode ser você mostrar para os outros que você consegue, você achar que aquilo é um artigo de luxo e que tem algum tipo de refino, pode ser uma miríade de coisas, sabe? Outra coisa que é muito fetichizada são peças históricas. Peças históricas são compradas por preços exorbitantes muitas vezes, não porque características materiais imbuídas nela têm aquele valor, mas porque aquilo tem características para fora das suas características materiais. Bom, não precisa mais, eu acho que o argumento depois vai ficar em volta disso aí, tá? Eu deixei assim esse recorte para vocês verem qual foi a página, que eu nunca tinha visto essa página, Minotauro aí. E aí veio esse corte assim. Há uma imprecisão na fala do Ian, tá? Nós já conversamos e eu tenho certeza que o Ian sabe esse assunto, que ele leu esse assunto. Eu já vou provar para vocês que o Ian sabe o que é fetiche da mercadoria, tá? Contexto ali, eu não sei, o Ian que explique isso. Se ele quiser, ele também não tem obrigação nenhuma de explicar. Mas ele deu uma comida de bola ali, escorregando naquilo que se fala a respeito do fetiche da mercadoria no senso comum. Porque o fetichismo da mercadoria para o Marx é algo bastante simples, vai.
simples no sentido marxista da coisa, né? Para quem entende um pouquinho o método do Marx, tá? Como é que funciona? No livro 1, o Marx está tratando daquilo que é mais estrutural no capitalismo, tá? Que seria aquilo que é mais abstrato, né? Aquilo que é da essência do seu objeto, que era o capitalismo. Né? E ele começa o livro 1 do Capital, então, com aquilo que é mais do mais elementar. E logo, no início do Capital, você vai ter já o Marx expondo o fetichismo da mercadoria, porque é algo central na teoria marxista. E de maneira muito resumida, não é algo difícil da gente entender. O objeto central do Marx era o capitalismo e ele desenvolve essa teoria e prova, através dela, que a luta de classes é o que pauta o capitalismo, né? E que a reprodução do capital tem uma série de leis dentro do capitalismo. E quando Marx coloca já no início o fetichismo, e ele dá uma importância para o fetichismo, porque para ele é central o seguinte: as mercadorias, elas chegam para a gente no mercado invisibilizando todas as relações de produção necessárias para que ela esteja no mercado. Portanto, invisibilizando a luta de classes presente na produção de mercadorias no modo de produção capitalista. Então é isso o fetichismo. Então é como se aquilo ali fosse atomizado ou ganhasse vida própria, sabe? A mercadoria passa a ser aquilo que ela é desvinculada da luta de classes presente no seu processo de produção. Ou seja, esconde toda a luta política, todo o processo de exploração, todo o processo de dominação necessário para a produção de mercadorias no modo de produção capitalista. Isso é o fetiche, ou o fetichismo, né, para ser mais preciso, da mercadoria. Né? Aquilo que ia reproduziu ali é muitas vezes associado ao fetichismo no senso comum, e em alguma medida essa lógica, né, de fetichização, ou seja, de desumanização dos processos de produção presentes na mercadoria, pode ter relação com esse processo aí que o Ian descreveu ali. Né? Mas ok, mesmo que a gente queira achar que o Ian não sabe do que está falando, isso é falso, eu já vou provar. Tá? Isso ali, daquela forma ali, ensejou algumas questões. Por exemplo, tá, gente? Por exemplo, essa postagem aqui, tá? Essa postagem aqui, né? A Ju Guerra, camarada do PCB aqui de Porto Alegre, reproduziu aquela postagem dessa página Minotauro, que eu nunca tinha visto na vida, só com esse corte seco e a palavra Jesus, né? Com esses dizeres aí que vocês estão vendo, tá? Ela classifica como estúpida, né, a exposição do Ian, né? E isso, assim, sem nada. Aí perguntaram pra ela, tá, mas quem sabe tu explica? Ela meteu, não, agora eu tô sem tempo, depois eu explico. Depois até ela fez um fio explicando, eu não vou entrar no mérito do fio dela. Mas assim, isso travestido de crítica. Aí eu quero perguntar pra vocês o seguinte, onde pode levar esse tipo de crítica? Né? Em que esse tipo de crítica constrói alguma coisa para o movimento socialista? Eu coloquei lá no Twitter e fui muito xingado por isso, dizendo assim, olha, imagina se todos os trabalhadores que fizeram a Revolução Russa em 17 sabiam o fetichismo da mercadoria. É lógico que não sabiam, e eu não estou rebaixando a capacidade de entendimento dos trabalhadores. É lógico que as lideranças provavelmente sabiam, mas é necessário popularizar o socialismo, disputar linha, ganhar corações e mentes, fazer o socialismo crescer. E não é com esse tipo de autofagia que a gente pode fazer. Não é, porque isso não é crítica, gente. Na minha avaliação, isso não é crítica. Por exemplo, eu coloquei lá no Twitter uma crítica a isso que o Ian falou, valorizando o trabalho dele. Um ou outro camarada também colocou assim, mas a maioria partiu para ataques, no sentido de desconstruir aquilo que está acontecendo na internet. Gente, se Gustavo Gaiofato, João Carvalho e Ian Neves parassem amanhã de produzir, tá?
a expansão atual do socialismo no Brasil cairia pelo menos pela metade, ou mais. Só com esses 3 agitadores propagandistas que a gente tem. Ou mais. E olha que eu tô falando do Gustavo, que nem é da Soberana. Tem que ficar bastante claro isso. Gustavo Gaiofato é do PCB, da mesma organização da Ju Guerra, que fez esse post que eu achei muito infeliz. Muito infeliz. Porque isso não é crítica, isso é ataque. É dizer que o camarada foi estúpido, ignorante, que ele não sabe do que fala, invalidando um trabalho que é brilhante, que ganhou muito espaço, que fez o socialismo se expandir muito, que criou inclusive uma nova dinâmica na internet. Tá? Outra coisa, o Twitter não é espaço para crítica fraterna. Eu coloquei lá uma situação, o Jones veio comentar no meu post, eu considero o Jones meu amigo, mais do que um camarada eu considero ele meu amigo. Quando veio aqui para o Rio Grande do Sul, ficou na minha casa e nós somos amigos. Por este fato, e exclusivamente por este fato, ele foi muito cavalheiro na hora de apontar uma crítica a mim ali. Nós trocamos 2 ou 3 tweets e eu acabei concordando com ele, tanto é que eu apaguei o tweet que ele estava criticando, porque nós conversamos e eu acabei concordando. Mas ali nós não estávamos fazendo um embate teórico, eu e ele. Era apenas uma questão de uma opinião, eu tinha outra opinião, e nós conversamos. O diálogo foi fraterno, porque nós somos amigos fora da internet. Esse tipo de diálogo não existe entre pessoas que não se conhecem. O Twitter estimula o embate. Ele engaja o embate. E crítica teórica no Twitter, ela é absolutamente improdutiva. Para mim é por vários motivos. Primeiro, porque se estimula ali uma dinâmica de embate e não de convergências, porque a crítica dentro do campo marxista-leninista, ela é bem-vinda, sim, mas no sentido de crescimento e convergência. Por exemplo, quando o Jones me criticou, isso que não era uma crítica teórica, nós convergimos. Ele me convenceu. Ele não me atacou. Ele me convenceu. Vocês acham que a Ju Guerra vai convencer alguma coisa com aquele post ali? Sabe o que ela pode convencer com aquele post ali? As pessoas a se afastarem do socialismo. Bah, então esse cara aqui que eu achava tão legal não sabe o que fala. É isso que ela é capaz de conseguir com aquilo ali. É isso que os outros todos que entraram na onda e atacaram. Porque, claro, os trotskistas vieram a 1000 para cima. Mas esses falam sempre, porque são anti-leninistas. São, na verdade, contra-revolucionários na minha avaliação. Atitude correta, camarada. Tá? Então, assim, vieram em cima, mas aí camaradas do PCB também entraram nessa onda. A Ju é do PCB. Não todos, mas muitos sim. E aí, para mim, isso não é crítica construtiva, isso não é debate teórico. Porque, por exemplo, tá, gente? O Ian sabe o que é fetichismo. Ele já tinha falado em outro podcast de maneira muito acertada e eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Que ele sabe sim o que é o socialismo. Aliás, o que é o fetichismo da mercadoria, tá? Por quê? Porque ele leu, isso tá ali no início do Capital. Ele comeu uma bola, deu uma escorregada, vai saber que tipo de sugestionamento que foi feito, ou que tipo de linha de raciocínio que ele queria seguir. Enfim, eu não quero ser o advogado dele nesse sentido. E ele, se quiser, porque ele também não é obrigado, ele vai comentar, senão ele não vai, porque eu acho que ele também tem respaldo a partir do que ele já fez. Mas vejam o que o próprio Ian fala, tá? Neste outro momento aqui, num podcast muito maior, tá? Porque aquilo ali foi pensado de um vídeo que quando eu vi tinha 5.000 visualizações do podcast Critiquei. Quer dizer, foi alguém que foi pensar ali para achar um problema. Porque num podcast de grande audiência, como no Dessa Letra Show, o Ian falou isso aqui, ó. A gente recebeu muitas críticas de pessoas, e eu não acho que são críticas tão infundadas assim. O ceticismo faz parte. Eu tava me referindo a essas pessoas. Pessoas que já são comunistas e são muito céticos a respeito da gente aplicar esse método na internet. Certo. Mas de pessoas que não são, aí as críticas foram pra além, assim, né? De pessoas. E porque elas começam a ir pra uns lados que vocês já devem estar muito bem familiarizados, que é comunista e tem computador, sabe? É comunista e tem internet, é comunista e tem coisas. Comunista de iPhone, comunista, né? De iPhone. Direto. Não tem um dia na minha vida que eu não recebo uma mensagem. Quem que fez esse microfone que você tá usando aí? Foi o capitalismo. Inclusive, é louco, porque as pessoas que falam isso mal sabem que o Marx já teorizou isso. Ele deu nome pra isso de fetiche. Fetiche não é só, né? Enfim, eu não quero que vocês sejam taxados aqui, mas fetiche vem de feitiço.
Porque a ideia é que o fetiche do capitalismo é a ideia de que o capitalismo se move por si só. Então é a ideia de que de um lado entra capitalismo e do outro lado sai iPhone. Olha que mágico, né? O capitalismo ele se move sozinho. Você toca o oboé e o capitalismo sobe assim do vaso. E isso o Marx deu o nome de fetiche. Só que não. O capitalismo é um modo de produção. Eu acho que isso já basta, né? E por isso que o Ian tem a audiência que ele tem. Não só por isso, mas isso é um dos motivos. O Ian foi brilhante ali. Ele explicou o fetichismo da mercadoria, né? De um lado entra capitalismo, do outro lado sai Shuri, sai iPhone. Ou seja, o fetichismo no capitalismo, o fetichismo da mercadoria, esconde as relações de produção na construção das mercadorias. Omite a luta de classes. É isso. O Ian foi extremamente preciso nessa fala, certeiro e altamente didático. Ele não precisou de um enorme fio meio confuso para explicar o fetichismo da mercadoria. No entanto, e aí falou essa fala acertadíssima num podcast gigante. Aí num podcast minúsculo ele deu aquela comida de bola lá. Mas aquilo lá foi pensado. Aquilo lá foi pensado e jogado na rede e criticado daquela forma. Uma crítica que não constrói, que só destrói, que não melhora, que só piora e que não se debate teoria. De uma acusação leviana do Ian não saber o que está dizendo, sendo que esse podcast aqui, por exemplo, foi antes. Não dá nem para dizer, não, mas aí ele estudou depois e aprendeu. Não, isso foi muito tempo antes do que ele falou lá no Critique. E aqui ele fez uma fala redondinha, acertadíssima, sintética, né, engraçada e didática. Show de bola, 5 estrelas para a fala do Ian aqui, né? Teoricamente, muito rigoroso, mesmo com uma didática incrível. Tá? E esse é o Ian que a gente conhece. Tá? Então veja, não é que o Ian não sabe. Ele pode ter comido uma bola lá, não sei o que aconteceu. Repito mais uma vez, se ele quiser ele explica, se ele não quiser ele não explica. Enfim, tá? Mas o que eu quero falar aqui, para mim tá bastante claro. O Ian sabe muito bem o que é o fetichismo da mercadoria, tá? E ele provou, tá aí, vocês acabaram de assistir. Eu não tô inventando isso, tá? E eu digo mais, gente, a gente pode dizer que o que está acontecendo é um processo de ataque e talvez de ciúme de algumas pessoas, tá? Que talvez falte um pouco de empatia, sei lá, porque isso tem endereço. Isso foi pensado, tá? Do trabalho bem feito do Ian numa chupada de bala que ele deu num espaço de pouca audiência, né? Porque se fosse crítica, tá? Se fosse crítica, talvez, né? Ju Guerra pudesse querer criticar esse trecho aqui. Vamos ouvir esse trecho aqui? Olha só o que acontece aqui. Decidem consumir. São dois fatores simples. O que as pessoas decidem produzir, o que as pessoas decidem consumir. As pessoas decidem consumir. Fora que, mais uma vez aí, ignorando que toda mercadoria tem um fetiche, tá? Então eu, por exemplo, quero consumir determinadas coisas, não porque elas me são mais úteis ou elas me são melhores, mas porque elas refletem de alguma forma a sociabilidade que eu posso estar inserido nesse meio social. Então, por exemplo, né? Esse casaco aqui da Adidas, bonito, coisa e tal. Por que eu gosto dele? Não é só porque ele me agrada esteticamente, mas porque junto dele há uma mensagem, porque há alguma coisa que me diz que eu pertenço a um determinado grupo social quando eu consumo esses objetos. Não sou, é claro, né? O sujeito... Bom, acho que deu pra sacar, né? Acho que isso aí já é suficiente. Ou seja, isso é o Gustavo, que é um outro cara que faz um trabalho fantástico nas redes, tá? Que eu admiro muito e que tá entre os principais colaboradores para a expansão do socialismo, repetindo ipsis literis o mesmo erro do Ian. Ou seja, escorregando para o senso comum que se fala a respeito do fetichismo, e não aquilo que está lá logo no início do Capital. Tá? Então por que, por exemplo, esse vídeo, gente, tem muito mais visualizações que eu ia lá no Critique Podcast? Por que nenhum camarada, então, pegou esse trecho, por exemplo, pensou lá e colocou no Twitter para dizer que o Gustavo não sabe nada e não leu e não entende nada e que é um absurdo completo, etc. E todo aquele caminhão de coisas que disseram do Ian. Eu defendo que, claro, não fizeram e nem deveriam fazer. Porque o Gustavo não mereceria isso, em função do excelente trabalho que ele faz. Mas ele também comeu uma bola aí. Mas aí talvez, sei lá, quem sabe, né, não tenha ninguém lá procurando, né, pelo menos, achar qualquer deslize dele, né, dentro da sua própria organização, para estar publicizando isso nas redes. Tá colocando lá, de qualquer maneira, no Twitter.
sendo que ele cometeu ipsis literis o mesmo erro, né, nessa fala com o Ian. E esse vídeo que eu mostrei pra vocês, gente, tem mais de 140 mil visualizações. Quer dizer, é muito mais fácil alguém ter visto isso, pra dizer, dá desânimo, né? Será que a Ju Guerra fica desanimada com o Gustavo Gaiofato também? Será? Então, assim, gente, vamos separar o que é crítica, porque se você quer criticar, primeiro tem meio, tem fórum para isso. Tá? Segundo, não pode ser uma crítica destrutiva, não pode atrapalhar o crescimento, a expansão do movimento. Tá? Figuras, a galera não parou para perceber que um dia antes de todos os ataques contra o Ian em função dessa questão do fetichismo, o Ian sofreu doxing. Invadiram, ele teve que trocar o celular, invadiram a conta dele do celular, ele foi acusado de pagar 4 mil, da mãe dele receber não sei quanto, dele ser empresário, não sei o quê. Uma semana antes, era o Gustavo que estava sendo atacado por uma fala, de repente, não tão feliz dele a respeito dos podcasts, etc. Foi enxovalhado, etc. O João Carvalho, no mesmo rolo, foi atacado por causa de uma opinião que ele emitiu sobre café. Sobre café, porque as pessoas não concordaram com o tipo do café que o João gosta. Vocês não estão entendendo o que está por baixo disso, gente? Os 3 comunistas leninistas de maior alcance na atualidade na internet sendo brutalmente atacados. Poxa, aí a pessoa não tem o bom senso de perceber que, poxa, o Ian foi atacado ontem, hoje eu vou colar com trotskistas, colar com neonazis para atacar o Ian. Precisava aquilo? Aquilo colaborou para o debate político? Eu acho que a galera faz, tá? Eu acho que a galera faz um anacronismo. Ah, não, mas o Marx era um polemista. Então nós temos que ser polemistas também. O Marx era um polemista, sim. Mas ele estava polemizando com as outras linhas, a polêmica pública dele era com as outras linhas que ele estava em disputa na construção do movimento socialista. Era um movimento de construção de teorias, onde aquilo estava sendo debatido no calor do nascedouro dessas teorias. Não se tinha sequer o capital publicado. Haviam rumores, haviam especulações, haviam formulações incipientes. E esse debate é um debate sofisticado, feito por cartas, feito por artigos, feito em debates, em grandes encontros de comunistas. Não numa rede de meia dúzia de caracteres estimulada pelo ódio de um de outro. É um anacronismo do cacete dizer que a gente tem que fazer isso porque o Marx fazia. O Marx não fazia assim. Não fazia assim. Onde que vai um tipo de crítica desse? Por onde que caminha? O que constrói? Então, é lógico que eu me indigno, porque veja, eu nunca tinha visto um momento tão bom pro socialismo na internet desde 2015, quando eu cheguei aqui e era tudo mato que não tinha ninguém. Por isso que eu posso falar, porque o tio aqui, idade é posto. Respeitem os mais velhos. Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Ninguém, tá, fazendo isso. E eu nunca vi um momento tão bom pro socialismo nas redes como esse que a gente tá vivendo. Que a gente tem canais como o do Ian, como o do Gustavo, como o do João, batendo números iguais aos melhores canais da direita. Nós nunca tivemos, nós sempre perdemos de lavada. Aí agora que a gente tá bem, nós vamos começar com um processo autofágico, por causa de ciúme, de protagonismo. Tenha santa paciência. Disputando quem é mais belo, quem tem a interpretação mais fina do marxismo. Isso é anti-leninista pra cacete. Porque vejam, o debate teórico é salutar. Mas isso para mim não é debate teórico. Isso não é debate teórico, isso é autofagia pública. Isso é autofagia pública. Tá? Então o que eu queria demonstrar hoje era isso. Primeiro, o Ian sabe sim o que é fetichismo. Ele pode ter comido uma bola lá, mas ele sabe. Ele foi brilhante na explicação ali no Dessa Letra Show. Provavelmente o Gustavo Gaiofato também sabe. Também sabe. Mas também comeu aquela bola ali. E eu não tô aqui pra botar o nome dele na Medina. Mas eu senti necessidade de trazer esse trecho, que eu não fui lá pesquisar, me enviaram, tá? A gente tem bastante contatos aqui na internet. Porque quando eu vi o trecho eu digo, porra, sacanagem, né? Sacanagem. Aí não tem esse tipo de Twitter.
né? Aí não tem esse tipo de discussão. Por quê? Porque é verdade, isso não pode invalidar o excelente trabalho que o Gustavo vem fazendo. O Gustavo que não é da Soberana, tá, gente? Eu não tenho aqui porque tá defendendo o Gustavo por coleguismo. Gustavo Gaiofato é colega da Ju Guerra, no PCB. Não é da Soberana. A Soberana, né? Eu sou da Soberana, Ian é da Soberana, João Carvalho é da Soberana e mais um monte de outros camaradas somos da Soberana. Gustavo não está entre estes. Gustavo não é da Soberana. Já colou em podcast junto com o Ian, tem uma boa relação, né? Eu mesmo nunca troquei conversa com o Gustavo, respeito muito o trabalho dele e admiro. E não acho que ele não saiba o que é fetichismo da mercadoria em função desse corte que eu mostrei aqui pra vocês. Sabe, eu não sinto desânimo de ver esse tipo de coisa. Porque quando eu vejo o trabalho de gente que nem o Gustavo, eu sinto ânimo. Ânimo. E veja, ele é de outra organização que não é a minha. Eu sinto ânimo, fico feliz. Fico sinceramente feliz dele ter muita audiência e quero que ele tenha muito mais. Tá? Porque faz um excelente trabalho. Então, assim, vamos fazer crítica? Como é que se faz essa crítica? A gente tem que, antes de fazer a crítica pública, a gente tem que pensar, nós estamos construindo ou destruindo? Nós estamos refinando a teoria ou não estamos refinando ou é insignificante? Se é insignificante, não vale a pena. Não vale a pena. Quem faz esse tipo de coisa, de matar o crescimento do socialismo, é o trotskismo. Nós não estamos em condições de disputar linha política. O momento é o momento de fazer o socialismo crescer. O nosso inimigo é a direita. Deve ser a direita. Atitude correta, camarada. Tá bom? É isso. É assim que a gente tem que fazer. Tá? Então, assim, eu vou encerrando por aqui, tá? Desculpa se me exaltei. Peço desculpa ao camarada Ian por ter mais uma vez chafurdado nisso, tá? Mas eu senti necessidade de colocar isso dessa maneira. Peço desculpa ao camarada Gustavo, tá? Por também ter exposto ele aqui. Mas eu também achei que cabia, tá? Para sustentar meu ponto. E meu ponto é esse. O debate, a crítica construtiva, o debate teórico, tudo isso é salutar. Nenhum comunista de verdade vai ser contra isso. Agora, tem formato, tem local e tem que ter propósito. Senão, é apenas autofagia, é apenas dor de cotovelo, é apenas briga por protagonismo, é apenas individualismo, aquilo que não deixa de ser apenas, tá, a ideologia liberal pulsando dentro da gente, uma vez que a gente está inserido dentro de uma lógica liberal, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Mas é nosso dever, ainda mais enquanto marxistas, tá, se desprender desse tipo de lógica, tá? Porque isso não tem cabimento, gente. Nós temos que aproveitar o bom momento. Depois nós vamos disputar a linha. A Soberana não é sequer um partido político. É um coletivo. Tá? A gente acaba tendo mais proximidade, eu digo a gente agora Soberana, mais proximidade com a UP, porque isso aconteceu. A UP nos procurou. Diferente do PCB. Tá? Mas nós não temos problema nenhum com o PCB. Tá? A gente acabou, né, se aproximando mais da UP porque a UP se aproximou mais da gente. Tá? Mas não há, tanto é que eu, por exemplo, não estou filiado na UP e nenhum dos membros do coletivo da Soberana é filiado à UP. Tá? Então toda a solidariedade ao camarada Ian, tá? O camarada Ian é brilhante. Tá? Eu sei que é muito difícil, eu já sofri doxing, eu já sofri com esse tipo de ataque, né? Não de leninistas, mas de trotskistas. Foi muito difícil, tá, superar quando aconteceu comigo. Eu na época estava sozinho ainda, não tinha coletivo, não tinha nada, mas claro, não tinha a dimensão nas redes que o Ian tem. E foi muito difícil. Olha que eu sou um cara rodado, cascudo, né? Brabo mesmo. Tô aqui há muito tempo, há quase 10 anos que eu tô aqui levando paulado de tudo quanto é lado. E mesmo eu me abalei muito, prejudiquei minha produção, perdi inscritos, perdi apoiadores, enfim, o canal balançou. Aliás, o meu canal vive na berlinda, né? Talvez por culpa minha mesmo, talvez eu não seja tão competente assim, né, para ter mais audiência, mas eu me esforço bastante, penso que colaboro um pouco com esse debate, por isso me mantenho aqui. Agradeço demais a todo mundo que ajuda eu a me manter aqui.
né? Mas eu achei necessidade, gente. Não porque eu quero uma inimizade com ninguém do PCB, com a Ju Guerra ou etc. Não quero isso. Mas eu quero usar, assim, um pouco dessa minha experiência para dizer, gente, não é por aí a coisa. Não pode ser por aí. Nós não podemos, sob a desculpa de fazer crítica teórica, entrarmos numa de autofagia, de disputa por espaço, no momento que o comunismo no Brasil atinge 1% das pessoas. E que ainda bem, porque há meio ano atrás atingia 0,2% das pessoas. Tá? Então, assim, temos um inimigo em comum, vamos lutar contra ele. Tá? Sem dor de cotovelo, sem disputa por protagonismo. O protagonismo tem que ser do socialismo, tem que ser da classe trabalhadora. Tá? Então vamos se concentrar nisso. Depois a gente disputa a linha política. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, que a partir do momento que a construção da Revolução Brasileira for mais concreta, né, invariavelmente algum partido vai assumir, tá, a posição de vanguarda de construção da via revolucionária. Isso automaticamente talvez não tenha ficado bom, mas enfim, na própria dialética do processo de construção da nossa via revolucionária, algum partido vai necessariamente assumir este protagonismo de vanguarda, porque sem isso, essa construção não prospera adiante. Então, partindo do princípio que nós vamos conseguir fazer esta construção prosperar, algum partido assumirá inevitavelmente esta posição. Mas isso o futuro nos dirá, isso a dialética nos dirá, isso as nossas ações ajudarão a construir. Não é este momento agora. Nós estamos longe disso agora. Agora nós estamos disputando espaço, disputando corações e mentes, estamos lutando contra o anticomunismo, estamos tentando desmistificar as mentiras a respeito do comunismo, estamos tentando popularizar o comunismo. É essa a tarefa do momento. Não pode ser outra. E está dando muito certo, estamos chegando em jovens, em crianças, em adolescentes, em velhos, em todo mundo. Cada lugar que a gente vai se apresentar, fazer uma palestra, é lotado, gente fresca no comunismo. Fresca em que sentido? Não são daqueles grupos tradicionais que sempre se teve. Ah, é do DCE, ah, é do coletivo de luta, ah, é do Partido Trotskista. Não, é as pessoas desorganizadas que estão vendo na internet, estão procurando se organizar. A frase que a gente mais escuta nesses encontros é: poxa, vi um vídeo teu na internet ou dois, comecei a te acompanhar, agora eu tô filiado no PCB, agora eu tô filiado na UP, agora eu tô organizado no meu sindicato. É isso que a gente quer. Aí a pessoa vai se aprofundando, vai consumindo conteúdo, vai pegar um livro para ler, vai estudar o que é o fetichismo da mercadoria. Um dia ela vai saber, mas ela não precisa entrar nesse movimento sabendo. Não precisa. É bom que ela saiba, é bom que ela aprenda, mas não é condição para começar a militar. Ler os 3 volumes do Capital, o Ideologia Alemã, a Origem da Família. Não é. Isso vai acontecer ao longo do processo. Beleza, gente? Bom, ficando por aqui, tá? Também foi um desabafo meu, e até para que vocês entendam por que eu tô de férias por tempo indeterminado do Twitter, porque eu não consigo mais consumir esse tipo de dinâmica. Eu não tenho estrutura emocional, eu sou muito passional, eu enfio os pés pelas mãos, eu falo bobagem, porque eu me irrito fácil, e irritado é difícil de eu manter os meus pensamentos em ordem para twittar lá direito, porque flecha lançada no Twitter não tem mais, não interessa se você apagou, não interessa se você se retratou, você falou, já era. Tá? Então, nesse sentido, eu tô fora do Twitter por tempo indeterminado. Beleza, gente? Bom, era isso, tá?